Olá, pessoal do segundo ano, estou aqui para uma breve revisão para o conteúdo da prova P, da avaliação P do terceiro trimestre. O que vai cair? Vai cair então a escola de Frankfurt, que vocês fizeram os trabalhos, e vai cair a filosofia hoje. Tá super tranquilinho. Vamos dar uma olhadinha no que vocês devem saber rapidamente. Então, vocês estarão preparados para a prova se vocês souberem esse conteúdo aqui. Eu recomendo que vocês assistam esse videozinho pelo menos umas 2, 3 vezes e que vocês possam ir com tranquilidade para a prova. Lógico, se vocês conseguirem dar uma lidinha na apostila algumas vezes, também vai ajudar bastante, tá bom? Então, a escola de Frankfurt, ela é fundada aí na década de 20 e a grande ideia dela era fazer uma teoria crítica da sociedade como um todo, sobretudo na análise da sociedade de massa, sobre o ponto de vista cultural, da produção cultural. E aí os estudos envolviam elementos da política, do cidadão da polis, da dialética, o estudo da tese, da antítese e da busca da síntese, da psicanálise, dos estudos do Freud, da comunicação, da linguagem e da ação social. E entre os representantes estão aí os que vocês acabaram fazendo os trabalhos: o Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, Habermas e o Erich Fromm. O que eu quero que vocês saibam de pontos principais, e esses são os que estarão na prova. Entre o Adorno e o Horkheimer, eu quero que vocês saibam da crítica que eles fazem à razão iluminista, que eles consideram como algo muito fechado, muito controlador, muito instrumental. Eles consideram que você ter uma razão muito ligada a estímulo e resposta, sem a possibilidade de considerar o indivíduo, isso levaria a uma cultura muito hegemônica, a uma cultura em que os estímulos das classes dominantes trariam desesperança para os oprimidos manifestarem as suas ideias. Então, a indústria cultural homogeneizaria os comportamentos. Aquilo que fosse ditado, por exemplo, pela indústria cinematográfica de Hollywood, o American Way of Life, acabaria virando, sem um senso crítico, o padrão de comportamento de todos. E isso acaba sendo o grande alvo da crítica deles: a alienação cultural, a padronização, a homogeneização. Horkheim e Adorno, então, criticam aí que a razão iluminista, o estímulo e resposta e a indústria cultural de massas podem favorecer uma homogeneização da cultura, que todo mundo acabe tendo comportamentos, padrões culturais muito parecidos aos impostos pela cultura de massas, que é dominada pelas elites econômicas, tá bom? Vamos ver sobre Walter Benjamin e Marcuse. Eles são otimistas em relação à arte. Eles acreditam que a arte dirigida às massas pode, ao contrário do que diria o
Adorno e Horkheimer, não servir de alienação, mas pode ser usado como um instrumento de politização. Se as classes oprimidas usarem a arte, segundo Benjamin e o Marcuse, elas podem ter na arte um instrumento de luta. As classes dominadas, teriam que usar a arte como um instrumento de luta e reivindicação do seu papel no mundo, tá? Então, usando a arte como instrumento de luta, elas conseguiriam ter seu espaço no mundo, e com esse seu espaço no mundo, eles reprimiriam os seus instintos e conseguiriam ter um outro nível de produção, de elevação do espírito, de elevação da cultura, de desenvolvimento da civilização, e ao invés de só ligar para o prazer, conseguiria aumentar o seu entendimento de realidade social. Até a sua consciência de classe aumentaria e conseguiria lutar pelos seus direitos, pelo seu local, pelo seu direito de existir dentro de uma sociedade com mais direitos, com mais acesso aos meios de produção, com mais acesso aos bens culturais. Muito bem? Então acho que um bom gancho aí de você fazer é a grande diferença do que o Walter Benjamin e o Herbert Marcuse têm em relação à cultura de massas, em relação ao pensamento do Adorno e do Horkheimer. O Adorno e o Horkheimer, eles têm uma visão um pouco mais pessimista da indústria cultural, tá? O Adorno e o Horkheimer acreditam que a indústria cultural elas servem para alienar, para afastar as classes dominadas de uma conscientização. A indústria cultural afastaria a classe dominada de um entendimento do que eles podem fazer para se conscientizar acerca da exploração. E já o Walter Benjamin e o Marcuse acreditam que a cultura pode servir, a arte pode servir para as classes dominadas se conscientizarem do seu lugar do mundo e lutarem contra a exploração. Então, acho que vale muito a pena você entender esse contraponto desses autores, tá bom? E o Habermas e o Fromm? Eles justamente fazem o diálogo, eles justamente fazem a tese e a antítese dos anteriores, tá? Eles fazem a argumentação em busca de um consenso, a partir do uso da liberdade, verdade e a intersubjetividade. Eles valorizam o diálogo do sujeito com a arte e com os meios de produção. Eles falam que a alienação é quando o próprio ato lhe é uma força alheia e oposta ao que escraviza ao invés de ele mesmo controlar. Eles são a favor de que a arte seja produzida por quem antes só era observador da arte. Então, de que as classes oprimidas também sejam artistas e não só espectadores da arte. Então, para que haja um teatro participativo, para que haja um cinema participativo, para que haja uma literatura operária, né? Então, é justamente a parte da síntese entre esses dois autores. Podemos dizer que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles têm uma tese pessimista
a respeito da indústria cultural. Podemos dizer que o Walter Benjamin e o Herbert Marcuse, eles têm uma tese otimista em relação à indústria cultural frente às classes menos favorecidas da sociedade. E podemos dizer que o Habermas e o Fromm, eles têm uma tese, uma síntese realista em relação à indústria cultural. Acho que desse jeito você consegue, dentro da dialética, entender tese, antítese e síntese dentro da indústria cultural e dentro da escola de Frankfurt. E aí falta o terceiro assunto, aí o segundo assunto, né, que nós temos para a prova, a filosofia hoje. Da filosofia hoje, eu vou querer que você saiba sobre um autor sul-coreano. Este autor sul-coreano, o Ban Chol-han, tá? O Ben Chol-han, ele tem um livro curtinho, vale até a pena você adquiri-lo e ler com muita calma, chamado A Sociedade do Cansaço. Nome do ensaio do filósofo sul-coreano Ben Chol-han sobre uma enfermidade que está acometendo a sociedade. Segundo os conceitos de Han, o cansaço é uma resposta do corpo para o excesso de positividade, o que alguns chamariam de positividade tóxica, sabe? Papo de coach. No final vai estar tudo certo, se não deu certo é só porque não chegou ao final. Sorria, né? O excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe, de você ter que ser sempre o melhor, você ter que ser sempre o mais feliz, você sempre ter que postar aquela foto sorrindo, né? E por que as coisas não podem dar errado? Por que você não pode admitir que está sofrendo? Por que você não pode admitir que desistiu? Né? O Chol-han, ele diz que esse não poder desistir, este não poder fracassar, está levando as pessoas a síndromes de burnout, a estresse crônico, a coisas muito graves, né? A medo, dependência digital, solidão, depressão, ansiedade, burnout, insônia, pensamentos suicidas, usos de drogas ilícitas. E ele diz que talvez a grande saída para isso seria a sociedade encarar com maior tranquilidade fracasso. Fracasso e sucesso são partes da vida. E fracassar em algumas coisas deveria ser visto com tanta naturalidade como ter sucesso. De vez em quando a gente tem sucesso, de vez em quando a gente tem fracasso. E se o sucesso e o fracasso fossem vistos com a mesma naturalidade, talvez a nossa sociedade estivesse menos cansada e menos suscetível a tudo isso. Lá na apostila a gente chegou a ver o texto de uma atleta da ginástica artística que desistiu de uma competição importante, e isso foi visto talvez como algo inadmissível para uma atleta de elite. Será que é inadmissível? Né? Gente, estes são os tópicos que cairão na prova. Acredito que se você assistir este vídeo mais algumas vezes e ler os textos que estão lá na apostila, vale a pena você olhar os trabalhos também, né? Vou compartilhar ali no site os trabalhos que vocês fizeram. Mas basicamente este vídeo eu resumi os pontos que eu cobrarei na prova. Curtinho assim, tá bom? Justamente para evitar a sociedade do cansaço. Um grande abraço e boa preparação para a prova. Até mais, pessoal!